Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, a nossa realidade. E volto sempre a repetir, sempre voltado para a doutrina espírita, pois que eu acredito na reencarnação, ok? Por isso eu digo que eu sou espírita, mas não sou um bom espírita, ok? Eu já postei alguma coisa a esse respeito sobre ser espírita e ser um bom espírita. Mas vou repetir. Ser espírita é acreditar que reencarnaremos novamente no novo corpo, em nova época. Ser um bom espírita é viver praticando a moral do Cristo, além de acreditar na reencarnação. Ok? Como eu sou muito falho, erro muito, então não sou um bom espírita. Somente um espírita. Bem, queria agradecer a todos aqui que estão assistindo no canal e aqueles que estão assistindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Se puderem se inscrever e dar um like, sempre vai ajudar a divulgação desse canal. Muito obrigado. Bem, vamos ao nosso tema de hoje. As pessoas que assistem bastante vídeos, no YouTube principalmente, já devem ter ouvido falar sobre os reptilianos, né? Que, segundo alguns, é uma raça de seres que são voltados para o mal. Segundo alguns, essa raça, né, de seres foram praticamente criadas por Lúcifer. Alguns pensam, acreditam nisso, que Lúcifer foi um daqueles espíritos, um dos anjos caídos, que se revoltaram contra Deus. Bem, vou focar principalmente na raça reptiliana que muitos falam atualmente, que é uma raça voltada para o mal que quer nos aprisionar, que vivem entre a gente e no meio da gente. Ok? Bem, vamos lá. Eu tenho certeza absoluta, né, que essa ideia dos reptilianos, ela teve sua origem, na verdade, deve ter uns 30 ou 40 anos atrás, quando foi feito um filme cujo título é Inimigo Meu. Aqueles que quiserem e têm, né, acesso ao YouTube, ou mesmo na internet, vocês podem pesquisar esse filme, porque ele ainda está à disposição para aqueles que quiserem assistir. Trata-se de um filme de ficção científica, ok? Resumindo o filme para vocês. É de ficção, como eu falei, que existe uma guerra travada entre os seres humanos terrestres, entre os seres humanos terrestres e essa raça reptiliana, que tem uma imagem de um lagarto, ok? Então, essa guerra está existindo. Por que motivo é? Qual o motivo? Vamos lá. É que os humanos do planeta Terra encontraram no planeta desses reptilianos um minério muito valioso, ok? Então, o governo do planeta Terra escondeu isso da sua população, mas travou uma guerra contra os reptilianos, alegando que esse povo reptiliano estava atacando as naves espaciais dos seres humanos da Terra. Inventaram uma mentira para que aqueles que fossem para a guerra lutar contra os reptilianos acreditassem nessa história. Então, existia essa guerra no espaço
no planeta onde habitavam os reptilianos, ok? Mas o motivo era esse, que os seres humanos do planeta Terra queriam roubar as riquezas daquele planeta e escravizavam os reptilianos. Entenderam isso? Faziam dos reptilianos escravos. Era outro nome que eles davam a esse povo, tá? Mas eram lagartos. E, nesse filme, esse lagarto, desses reptilianos, em dado momento se encontra no planeta dele e um ser humano do planeta Terra estava guerreando, mas caiu, sua nave caiu nesse planeta. Bem, enfim, acabaram os dois por se encontrarem. O ser humano terreno e o reptiliano. Travaram uma briga e coisa e tal, mas prosseguiram ficando dentro de uma caverna para fugir das bombas, etc e tal. Acabaram se tornando amigos, ok? Acabou um conseguindo ensinar a língua ao outro. Ambos aprenderam a falar a língua do outro, ok? E esse reptiliano, esse ser desse outro planeta, ele próprio se engravidou, ok? Muito diferente do planeta Terra, que precisa de dois sexos diferentes. Então ele se engravidou, teve um filho, e que esse ser humano da Terra acabou cuidando desse filho dele, ok? Bem, eu estou resumindo bastante o filme para vocês. Essa é a história do filme, ok? E esse soldado do planeta Terra, né? Esse ser humano terráqueo, por assim dizer, acabou descobrindo toda a história, que na verdade os inimigos ali, os maus, não eram os reptilianos, mas sim os seres humanos do planeta Terra. Porque foram os seres humanos do planeta Terra que invadiram esse planeta. Ok? Por interesses, por ambição. Como infelizmente ainda é até hoje. Então, a partir desse filme, que já tem uns 30 ou 40 anos atrás, não lembro exatamente, eu era adolescente ainda na época, e assisti esse filme. Então daí surgiu essa ideia dos reptilianos, e essa ideia de que eles são maus e perversos. Entenderam isso? Por isso inventaram. Sabe que a mente humana, né, tem uma criatividade incrível. E daí surgiram essas ideias de reptilianos, de seres reptilianos que são maus. Na verdade, o filme conta bem ao contrário, que são os seres humanos, né, que são os maus e não os reptilianos. Mas, infelizmente, nos dias atuais, se promove a mentira, ok? Supondo que esses reptilianos existissem ou existam, ok? Vamos supor que eles existam. Não vamos esquecer que, segundo a Bíblia, segundo as religiões, Deus criou a todos nós, simples e ignorantes. Quando se fala isso, que Deus criou a todos nós, com o mesmo princípio, ok? Todos nascemos simples e ignorantes, está se falando do espírito e não do corpo. Porque primeiro veio o espírito, depois o corpo, ok? Seria, claro, evidente que o contrário seria impossível. Um corpo vem e precisa que já exista um espírito para habitá-lo. Então, se Deus criou todos nós com o mesmo princípio, simples e ignorante, falo do espírito, é claro que mesmo que haja essa raça de seres com corpos físicos semelhantes a lagartos, seja como for, ali dentro tem um espírito. E aquele espírito é igual a nós, seres humanos do planeta Terra. Ok? Somos espíritos todos iguais. Não importa o corpo físico, material que venhamos a habitar. Ok? Todos somos iguais, fisicamente falando, né? No sentido de espírito. Então, amigos,
Tem uma outra ideia de raciocínio de outras pessoas que dizem que os exilados de Capela vieram para o planeta Terra e aqui começaram, olha a ideia dessas pessoas, que aqui eles começaram a ter filhos com as mulheres da Terra, né? Que dizem que eram os deuses que foram expulsos do paraíso, não voltaram para o planeta deles, porque eles começaram a se reproduzir com as mulheres daqui, ficaram apaixonados pelas mulheres, né? Então vamos lá ao absurdo dessa história. Bem, para eles terem relações com essas mulheres, eles teriam que ter vindo para cá nos seus corpos físicos, materiais, ok? Para que o corpo dele físico, material, sobrevivesse ao nosso clima, à nossa atmosfera, à pressão e tudo mais, o mundo que eles estavam tinha que ter as mesmas composições físicas materiais do nosso. Ok? O mesmo clima, a mesma distância do Sol e tudo mais. Porém, o planeta Capela, ele orbita sobre 2 sóis. Já começa uma diferença muito grande aí de ambiente, né, do planeta. É claro que os efeitos, né, gravitacionais desse Sol vai gerar efeitos também nos planetas que os orbitam, porque são 2 sóis. Ok? Sendo assim, a composição física material desse planeta é muito improvável que seja semelhante à composição física do nosso planeta Terra. Pelo fato simples de terem lá no sistema solar deles 2 sóis e não somente um. Sendo assim, é claro que aqueles corpos que lá habitavam não poderiam ter vindo para cá vivos em seus corpos, tá? E se assim fosse, também teria que vir naves enormes trazendo muita gente, porque muitos foram retirados daquele planeta. É claro que se tivessem vindo para cá vivos, né, nos seus corpos físicos, eles trariam todos os conhecimentos, de todas as lembranças de tudo que lá faziam e aprenderam. E jamais chegaram aqui no planeta Terra e iriam fazer suas construções com pedras. Ok? Porque as construções da época, lembra das pirâmides, os castelos, era tudo com a matéria-prima do nosso planeta, pedra. E não tinham nenhum recurso nem inteligência. Se eles tivessem sido exilados vivos, é claro que o povo que os trouxeram teria trazido também condições para que eles vivessem uma vida mínima, né, aqui, com conforto mínimo. E esse conforto mínimo não seria viver no meio das pedras. Bem, sendo assim, uma vez que eles não vieram em seus corpos físicos, vieram em estado de espírito. Se eles vieram em estado de espírito, como é que eles poderiam transar, ter relações sexuais com uma mulher terrena? A única forma seria eles habitando o outro corpo terreno no ser humano terreno. Sendo assim, eles já não têm as características do planeta que habitavam. Ok? Então, irmãos, essa história que os capelinos promoveram as mudanças físicas materiais nos corpos físicos dos seres humanos cai por água abaixo. Porque para ele reencarnar no corpo aqui, ele tem que ser espírito. Ok? E sendo espírito, ele é igual a quem? A todos os outros espíritos que aqui estavam. Ok? Então, irmãos, é bom que a gente preste bastante atenção nas histórias que nos contam, que não deixam de ser ficções. Ok? Se nós todos somos filhos de um só Criador e somos todos irmãos, se nascemos e tivemos o mesmo princípio simples e ignorante, como espíritos, não dá para compreender essa história deles. A não ser que Deus tenha criado várias raças de espíritos. Ok? Espíritos uns incompatíveis com outros. Não tem lógica esse raciocínio, mesmo porque se um espírito tem suas características básicas fundamentais diferentes da do outro, é claro e evidente que tudo que o outro faz ou deve fazer para esse outro, com certeza,
Não tem lógica nem motivo de ser. Um seguiria um caminho e outro caminho. Jamais iriam se unir. Ok? Porque as morais seriam completamente diferentes. Não é difícil de se entender isso. Aqui no nosso planeta Terra nós sabemos que certos países têm uma moral diferente de outro país. Mas, a cada ano que se passa, vai se convergindo e se tornando quase que nula essa incompatibilidade. Ok? Então, irmãos, se um planeta, seja ele qual for, tivesse uma raça distinta à nossa, ele seguiria aquele curso de progresso, ok? Onde a moral dele seria bem diferente da nossa moral, ok? De costumes, de hábitos e tudo mais, ok? Então fica aqui o alerta. Vamos pensar sobre aquilo que nos falam, sobre aquilo que ouvimos, sobre essas raças todas, sobre essa mistificação. Bem pouco tempo atrás, eu assisti um vídeo onde que o palestrante falava que os períodos na Terra evolutivos se fazem de 28 em 28 mil anos. Não sei se ele está com a razão, se é verdade ou se é mentira. Eu me recuso um pouco a acreditar, porque ele fala que essa revelação foi feita pelo Espírito de Emmanuel. No entanto, se nós assistirmos ou lermos alguns livros de Emmanuel, existe um relato de Emmanuel que ele mesmo fala em suas próprias palavras. O homem, quando morre, quando ele vai para a vida espiritual, não significa que ele absorve todo o conhecimento de todas as coisas, diz Emmanuel. Eu mesmo desconheço muitas coisas. Só tenho conhecimento de algo que está próximo da minha inteligência. Desconheço o princípio do planeta Terra. Foram palavras de Emmanuel. Ora, ele não pode se contradizer dando uma outra psicografia, seja lá o que for, outra comunicação, falando sobre os períodos evolutivos do nosso planeta Terra. Ora, se ele próprio, nas suas palavras, diz que ele não tem conhecimento de tudo, que ele precisa desenvolver e aprender muita coisa ainda, como poderia em outro momento ele dar tanta explicação assim? Ok? Então, irmãos, fica a dica aqui. Não devemos acreditar em tudo que ouvimos. Não devemos acreditar em tudo que lemos. Não devemos acreditar em tudo que nos falam. Devemos questionar dentro de nós, achando que tal coisa pode ser verdadeira ou falsa. Ok? Então fica aqui o esclarecimento. Os reptilianos, na verdade, nasceram a partir desse filme, que alguns assistiram e decidiram, por assim, criar essa fantasia. Valeu, obrigado e até a próxima.